Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga recebe a todos os presentes. Como presidente da Comissão de Ocupação de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, presido essa audiência pública para a discussão dos projetos de leis complementares que dispõem sobre o Código de Obras do município, zoneamento e diretrizes para serviços de transporte individual. Declaro aberta a presente audiência pública, que terá sua duração máxima até às 14 horas. Informo a todos que essa audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à comissão. Registro a presença aqui nessa audiência do vereador Carlinhos, membro desta comissão, também do vereador Marco Antônio da Fonseca, também do vereador e presidente dessa casa, José Aparecido da Rocha, e também o Renan, funcionário da Câmara Legislativa, e a funcionária servidora pública também, a Shirley Ruedas. Agradeço a presença de todos. Os projetos permanecerão à disposição dos interessados, podendo ser consultados junto à Secretaria ou através do portal da Câmara Municipal. Essa audiência será realizada com a finalidade de explanar e discutir os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 13/2020, que altera a Lei Complementar número 8, de 12 de agosto de 2009, que institui o Código de Obras do município da Estância Turística de Bitinga e dá outras providências quanto à proibição de construção de calçadas com inclinação transversal maior que 3%, estabelece sanções e multa. Projeto de Lei Complementar número 14/2020, que altera a Lei Complementar número 02, de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre o zoneamento do município da Estância Turística de Bitinga, regulamento o uso do solo e dá outras providências. E também o Projeto de Lei Complementar número 15/2020, de 6 de agosto de 2016, que institui o Plano de Mobilidade Urbana da Estância Turística de Bitinga, estabelece as diretrizes para o acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica quanto ao serviço de transporte individual por táxi. Também quero agradecer a presença do vereador Antônio Ismael Alves de Mira e também da servidora pública Rita de Cássia Albrechetti. Eu quero fazer aqui a leitura das emendas, começando aqui pelo projeto de lei complementar 13/2020, para que todos fiquem cientes do texto, que altera, a Lei Complementar número 2, de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre o zoneamento, ou melhor, o da calçada, vamos começar pelo da calçada. O Código de Obras no município da Estância Turística de Bitinga e dá outras providências quanto à proibição de construção de calçadas com inclinação transversal maior que 3%, estabelece sanções e multa. Essa emenda tem autoria da vereadora Aline Sartori. O artigo 1º, fica acrescentado o artigo 20A, parágrafos 1º, 2º e 3º, a Lei Complementar número 8, de 21 de agosto de 2009, com as seguintes redações. Artigo 20A. Fica proibida a construção de calçadas com inclinação transversal superior a 3%, a saber, a distância entre a linha de construção e o meio-fio. Parágrafo 1º, as construções com inclinação transversal superior a 3% não terão alvará de funcionamento, o habite-se, ou qualquer reconhecimento ilegal por parte do Poder Público Municipal. Parágrafo 2º, as obras com construções irregulares de calçadas poderão ser embargadas judicialmente pelo Poder Público Municipal. Parágrafo 3º, as obras com construções irregulares de calçadas ficam sujeitas à multa de 15 UFMs, unidade fiscal do município, em caso de reincidência, não modificação da construção após notificação, o valor será duplicado a cada nova notificação. Artigo 2º, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. A justificativa que consta aqui também da emenda da vereadora: moradores, comerciantes, empresas, por vezes, constroem calçadas com inclinação transversal maior e mais rápido escoamento de água. Todavia, essa iniciativa prejudica a acessibilidade das pessoas com deficiência ou oferece sério risco aos pedestres, principalmente os mais vulneráveis, pessoas doentes, idosos com labirintite, etc. A inclinação transversal causa desequilíbrio e favorece o desvio,
e eventual queda para a rua, aumentando também o risco de atropelamento. Para os cegos, o perigo é ainda maior. Já para os cadeirantes, fica inviável locomover-se pelas calçadas, como se pode ver na ilustração que consta aqui também da emenda da vereadora. Garantir a segurança de todos e zelar pela liberdade de ir e vir nos vulneráveis e pessoas com deficiência é dever do poder público e obrigação da sociedade civil. Cabe a todos proporcionar segurança e liberdade aos transeuntes, o que não traz prejuízo algum aos imóveis e aos negócios. Eu quero até agradecer também a presença aqui dos taxistas que se encontram presentes aqui no plenário da Câmara Municipal durante essa audiência pública. Com relação a esse projeto, a essa emenda, alterando aqui o Código de Obras do município, eu quero abrir a palavra às pessoas que estão presentes aqui hoje na audiência pública. Algum vereador que queira usar da palavra? Algum vereador que queira usar da palavra? Vereador Marco? Está aberta a palavra, vereador. Bom dia, presidente da comissão, presidente da audiência pública, Richard, vereador Carlinhos, vereador Mira, vereador Zé Rocha, aos funcionários desta casa e o público presente. Queria apenas constatar aqui no projeto, que o projeto é importante realmente. Ele tinha sido apresentado até então como um projeto autônomo e depois a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, através dos pareceres técnicos, chegou à conclusão de que deveria ser apresentada alterando o artigo 20A da Lei Complementar 8 de agosto de 2009, que por sinal era no período em que eu fui prefeito de Bitinga. É necessário, peço a atenção da comissão para se lavar algumas emendas nesse projeto, que inclusive no tocante a erros redacionais. Sim. No parágrafo 2º, por exemplo, no artigo 1º, parágrafo 2º, está embargas e na verdade seria embargadas. Isso. E alguns outros erros gramaticais aí que passou desapercebido pela CCJ. É isso que eu tinha que falar, e o projeto é importante e espero que vá para votação ainda este ano. Mais alguém gostaria de usar a palavra sobre esse assunto? Vereador Mira, por gentileza. Bom dia, membros da comissão, colegas vereadores e as pessoas que aqui se fazem presentes. Tem uma incoerência no artigo 20A, eu acho que aí tem uma palavra que está errada. Fica proibida a construção de calçadas com inclinação transversal superior a 3%. Eu acho que aí está errado, a saber. E depois, porque lá no parágrafo 1º fala, as construções com inclinação transversal superior a 3% não terão alvará de funcionamento. Então, eu acredito que seja ali, seria no artigo, inclinação não superior a 3%, né? Porque se você está autorizando a construção superior a 3%, depois no parágrafo você está dizendo que não pode, então acho que tem que ajustar esse texto aí. Não superior. Fica proibida a construção de calçadas com inclinação transversal superior a 3%. Quer dizer, está dizendo que pode ser mais que 3%. Aí depois ele vem, no parágrafo fala, as construções com inclinação transversal superior a 3% não terão alvará de funcionamento. Se lá em cima você autoriza com mais de 3%, embaixo você está proibindo. Então tem uma divergência aí nessa redação também. Mas aqui no artigo 20 ele fala que fica proibida a construção, né? Corretamente. Superior. É isso, né, Mira? Proibindo... Tá certo. Desculpa. Eu não prestei atenção aqui no... ele fala que fica proibida a construção superior a 3%. Isso, correto. Desculpa, é que eu estava vendo por outro lado aqui. Tá certo. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Alguém que também está no plenário? Não? Só uma pergunta. Vereador José? Qual o valor do... 15. O UFMs. 15. 15? 15 UFMs. UFMs, qual o valor do unitário será do UFM? Está em 20, 24, 25, uma coisa assim, né? 26, vai dar mais ou menos 15 vezes 26.
300 é quase R$400. Eu não sei se tem certas situações que as pessoas podem protelar a calçada, enfim, faz esse valor que de repente seria, não é um valor apropriado para de repente uma calçada, por exemplo. Então, tem certa situação que a pessoa vai pagar a multa do que... E ainda pode ser duplicada em caso de nova notificação, né? Apenas também aí no parágrafo 3º que o vereador Zé Rocha colocou, que as obras, construções irregulares da calçada ficam sujeiras. Na verdade, ficam sujeitas. Não está aqui. Também é outro erro Isso, aqui tem um erro... Fica de sujeito digitação, à multa, né? Um erro de digitação. Exatamente. É mais uma correção que a gente precisa fazer aqui também. Mais alguém gostaria de usar a palavra com relação a esse assunto? Para que a gente possa dar sequência para a próxima emenda. Richard, Aline. Oi, Aline. Bom dia. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem. Eu recebi o link da audiência agora, por isso que eu não consegui entrar pontualmente às 10. Né? Vocês começaram a discutir o projeto de minha autoria nesse momento? Isso. Ah, tá. É porque eu estou anotando os pontos aqui que os vereadores estão colocando. Aí eu queria saber se, eu peguei inicialmente do começo da fala do Mira. E aí depois eu não sei se antes vocês já tinham colocado algum ponto a ser considerado. O vereador Marquinho, né, fez algumas colocações com relação, basicamente, a alguns erros redacionais, né, que precisam sofrer algumas emendas com relação a alguns erros de digitação, né, realmente no texto. Mas no teor do texto, não, Aline. Por enquanto, está todo mundo aqui concordando com a sua emenda. Ah, então tá bom, porque aí se tiver alguma questão em relação ao projeto que os vereadores acham que deva ser alterado antes de ir para a votação, aí vocês só me avisam para a gente entrar num acordo antes de terça-feira. Mas mais alguém tem alguma... Acho que é mais ou menos isso mesmo, né, vereador Marco? Não, tranquilo. O projeto da vereadora Aline, eu coloquei aqui apenas, vereadora. Espero que a senhora esteja bem, se recuperando. Nossa, estou gripada ainda, não passa essa gripe. Então se cuida, que não é brincadeira. Fique em casa e se cuidando, se resguardando. Falamos apenas aqui de alguns erros redacionais que acontecem, embargos, que na verdade é embargadas, no parágrafo 2º, parágrafo 3º, sujeiras, que na verdade é sujeitas. O vereador Zé Rocha colocou sobre a questão da multa e da importância do projeto que até então a senhora tinha apresentado como um projeto autônomo e depois a comissão, através dos pareceres técnicos, e a senhora acatou, pediu que fosse apresentado como alteração na Lei Complementar número 8 de 2009. Foi isso que foi tratado e o projeto é de vital importância devido à complexidade do tema, como muito bem ilustrado e colocado na justificativa que a senhora apresentou. Ah, tudo bem, então, vereador, agradeço aí pela consideração. Vamos lá, então, seguindo aqui com a audiência, vamos para o próximo projeto, né? É um projeto de lei complementar 11/2020, que altera, ou melhor, alterando, né, a lei complementar 2 de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre o zoneamento do município da Estância Turística de Ibitinga, regulamenta o uso do solo e da outras providências. Artigo 1º, as alíneas A, B e C do inciso 5 do artigo 7º da Lei Complementar número 2, de 21 de agosto de 2009, passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º, inciso 5º, A. Comercial varejista de pequeno porte C01, destinado ao comércio varejista que atende às necessidades cotidianas, caracterizada como comércio de bairro ou central e de pequeno porte, correspondendo às atividades em geral, excetuando-se aqueles compreendidos como comércio de material perigoso, que deverá ser precedido de aprovação junto aos órgãos competentes e observada a legislação específica. 1. Para o uso comercial de pequeno porte é exigido um lote mínimo de 160 metros quadrados e máximo de 299,99 metros quadrados, com frente mínima de 8 metros
Também existe aqui um erro de digitação, né? Taxa de ocupação permitida de 90%, coeficiente de aproveitamento máximo permitida de 1,5 em até 2 pavimentos, com recursos estabelecidos na Lei Complementar número 8, de 21 de agosto de 2009, no Decreto Estadual número 12.342/78, Código Sanitário, e nas restrições urbanísticas do loteamento, se houver. Nessa categoria, deve ser respeitada a taxa de 5% da área do lote para manutenção ou recuperação da cobertura vegetal. Todas as edificações deverão atender às normas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência e de mobilidade reduzida. B. Comercial varejista de médio porte, C02. Destinada ao comércio varejista que atende às necessidades cotidianas, caracterizada como comércio de bairro ou central e de médio porte, correspondendo às atividades em geral, excetuando-se aqueles compreendidos como comércio de material perigoso, que deverá ser procedido de aprovação junto aos órgãos competentes e observada a legislação específica. 1. Para o uso comercial de médio porte, é exigido um lote mínimo de 300 metros quadrados até 499,99 metros quadrados, com frente mínima de 12 metros, taxa de ocupação permitida de 85%, coeficiente de aproveitamento máximo permitido de 2 em até 3 pavimentos, com recursos estabelecidos na Lei Complementar número 8, de 21 de agosto de 2009, no Decreto Estadual 12.342/78, Código Sanitário, e nas restrições urbanísticas do loteamento, se houver. Nessa categoria, deve ser respeitada a taxa de 5% da área do lote para manutenção e recuperação da cobertura vegetal. 2. Todas as edificações deverão atender às normas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência e de mobilidade reduzida. C. Comercial varejista de grande porte e atacadista, C03. Destinado ao comércio varejista e atacadista que apresentem condições satisfatórias quanto ao uso do solo lindeiro e quanto ao escoamento de tráfego, compreendendo estabelecimentos tais como implementos agrícolas, materiais para construção, venda de barcos e motores, vendas de piscinas e equipamentos, acessórios mecânicos, veículos em geral, hipermercados, shopping centers, comércio atacadista em geral, garagens e similares, que deverá ser precedido de aprovação junto aos órgãos competentes e observada a legislação específica quando for o caso. 1. Para o uso comercial de médio, é exigido um lote mínimo de 500 metros quadrados, com frente mínima de 15. Taxa de ocupação permitida de 80%, com recuo frontal de 5 metros, podendo este ser utilizado como estacionamento. Coeficiente de aproveitamento máximo permitido é de 2, com recursos estabelecidos na Lei Complementar número 8, de 21 de agosto de 2009, no Decreto Estadual número 12.342/78, Código Sanitário, e nas restrições urbanísticas do loteamento, se houver. Nessa categoria, deve ser respeitada a taxa de 5% da área do lote para manutenção e recuperação da cobertura vegetal. 2. Todas as edificações deverão atender às normas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência e de mobilidade reduzida. Artigo 2º, as alíneas A, B e C do inciso 6 do artigo 7º da Lei Complementar número 2, de 21 de agosto de 2009, passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º, inciso 6, A, Serviços Especiais SE 01. Destinado ao estabelecimento de prestação de serviços, tais como armazém de estoque de mercadorias, borracharia mecânica, funilarias e pintura de automóveis, placas, cartazes, hotéis, pousadas, pensões e colônias de férias, que deverá ser precedido de aprovação junto aos órgãos competentes e observada a legislação específica quando for o caso. 1. Para o uso comercial de pequeno porte, é exigido um lote mínimo de 160 metros quadrados e máximo de 299,99 centímetros, com frente mínima de 8 metros, taxa de ocupação permitida de 90%. Coeficiente de aproveitamento máximo permitido é de 1,5 em até 2 pavimentos, com recursos estabelecidos na Lei Complementar número 8, de 21 de agosto de 2009, no Decreto Estadual
12.342/78, Código Sanitário, nas restrições urbanísticas do loteamento, se houver. 2. Todas as edificações deverão atender às normas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência e de mobilidade reduzida. B. Serviços Essenciais SE02, destinado ao estabelecimento de prestação de serviços tais como marcenaria, carpintaria, serralheria, pintura de móveis, oficina de reparos e manutenção de tratores e máquinas, depósitos industriais de materiais e de equipamentos, hotéis, pousadas, pensões e colônia de férias, que deverá ser precedido de aprovação junto aos órgãos competentes e observada a legislação específica quando for o caso. 1. Para o uso comercial de médio porte, é exigido um lote mínimo de 300 metros quadrados, com frente mínima de 12 metros, taxa de ocupação permitida de 85%, com coeficiente de aproveitamento máximo permitido de 2 em até 3 pavimentos, com recursos estabelecidos na Lei Complementar número 8, 21 de agosto de 2009, no Decreto Estadual 12.342/78, Código Sanitário, nas restrições urbanísticas do loteamento, se houver. Nessa categoria, deve ser respeitada a taxa de 5% da área do lote para manutenção e recuperação da cobertura vegetal. 2. Todas as edificações deverão atender às normas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência e de mobilidade reduzida. C. Serviços Especiais SE03, destinado ao estabelecimento de prestação de serviços que, pelo tipo de atividade, deve ter localização específica e apresentar pareceres de aprovação dos órgãos ambientais competentes, quando for o caso, compreendendo atividades de garagem de empresas de transportes, hotéis, pousadas, pensões e colônia de férias. Para o uso comercial de grande porte, é exigido um lote mínimo de 500 metros quadrados, com frente mínima de 15 metros, taxa de ocupação permitida de 80%, com recuo frontal de 5 metros, podendo este ser utilizado como estacionamento, coeficiente de aproveitamento máximo permitida de 2, com recuos estabelecidos na Lei Complementar número 8, de 21 de agosto de 2009, no Decreto Estadual 12.342/78, Código Sanitário, nas restrições urbanísticas do loteamento, se houver. Nessa categoria, deve ser respeitada a taxa de 5% da área do lote para manutenção e recuperação da cobertura vegetal. 2. Todas as edificações deverão atender às normas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência e de mobilidade reduzida. Artigo 3º, não se aplicam essas disposições aos prédios concluídos ou em construções e aos projetos protocolados na Prefeitura Municipal até a data de entrada em vigor da presente lei complementar. Artigo 4º, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. A justificativa segue o projeto de lei complementar 011/2020 para apreciação dos senhores vereadores a respeito da alteração da lei complementar número 2, de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre o zoneamento do município da Estância Turística de Ibitinga, regulamenta o uso do solo e da outras providências. Desta forma, solicitamos aos senhores vereadores parecer favorável ao presente projeto de lei complementar, nos termos da legislação sobre o assunto, sendo que nos apresenta para o momento, respeitosamente endereçamos os cumprimentos, atenciosamente, Cristina Maria Calil Arantes, Prefeita Municipal. Também é um projeto, uma emenda bastante importante para o nosso município. Eu gostaria de abrir aqui a palavra, aos vereadores, também ao público que nos acompanha aqui também na audiência no plenário. Algum vereador tem alguma palavra? O vereador Marco já pediu a palavra. Vereador Marco, por gentileza, à disposição. Apenas também falar aquilo que o senhor já estava lendo e constatando, alguns erros redacionais, como no A aqui 1, frete, na verdade é frente, tantas as coisas que é importante esses erros redacionais para que não haja nenhum tipo de problema. Também é mais uma lei que se pretende alterar a Lei Complementar número 8 de 2009, período em que
em que eu era prefeito, vários dos artigos aqui, o Mira pode falar até um pouco melhor, também tem outros problemas, mas é uma lei importante e que nós temos também aqui que votar o mais rápido possível, haja vista que dispõe sobre o zoneamento do município de Ibitinga, que regulamenta o uso do solo. Não sei se o Mira vai querer completar alguma coisa mais desse projeto, mas eu acho que ele vem completo para esta casa. O vereador Antônio Ismael Alves de Mira também quer fazer algumas colocações sobre a emenda. Vereador, por gentileza, à vontade. Embora seja um projeto longo, dá a impressão que está sendo feito muitas alterações nos artigos da lei complementar, que foi destacada pelo colega Marco Fonseca. É uma lei de 2009, né, quando foram aprovadas as leis complementares do plano diretor. Mas, na verdade, toda essa redação, o motivo principal da emenda, vereador Marcos, é com relação aos recuos, né? Porque na lei complementar, número 2, toda e qualquer edificação, independente da área de construção, exige-se hoje 5 metros de frente e também os recuos laterais. Então, um lote pequeno, que alguns loteamentos classificados, né, como comercial até industrial, se o lote pequeno for deixar todos esses recuos, principalmente o de 5 metros de frontal, é inviável até para se construir. A preocupação foi de que nos lotes maiores, né, lotes acima de 500 metros quadrados, que passa assim, né, continua exigindo os 5 metros de recuo frontal. Porque um lote de 500 metros, mesmo que você deixe aí 5 metros de frente, não vai atrapalhar a construção. Outra coisa também que está se mantendo nesse projeto de lei é aquelas áreas permeáveis, né, que já está no plano diretor, que está na lei complementar, que não está tirando aquelas áreas permeáveis, que é justamente para que absorver a água de chuva, né, no próprio terreno, e aí, evitando assim que toda a água do quintal vá para a guia e sarjeta, né? Então, mas é basicamente essa questão do recuo. É que como em todos os artigos da lei, ele fica repetindo o recuo de 5, 5, 5. Então, dá a impressão que está mexendo muito na lei, mas é basicamente nos recuos frontais, tá? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Alguém que esteja no plenário também queira fazer o uso? Mais alguma colocação? Podemos prosseguir aqui com o próximo projeto? Antes de passar para o próximo assunto, eu gostaria de agradecer aqui a presença também da Roseli Fagatti, taxista, também ao Adair João Sec, também taxista, ao Fabiano Alexandre Lepeira, taxista, ao Ricardo Alexandre de Amorim Santos, também taxista, e ao Marcos Erison Tonello, também taxista, que se fazem presente aqui também nessa audiência pública. Vamos lá então. O próximo projeto de lei complementar, né, alterando aí a lei complementar número 125, de 6 de outubro de 2016, que institui o Plano de Mobilidade Urbana da Estância Turística de Ibitinga, estabelece as diretrizes para acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica quanto ao serviço de transporte individual por táxi. Projeto de lei complementar, né, de autoria do vereador Carlos Alberto Dias Marques, artigo 1º, ficam alterados os incisos 1 e 4 do artigo 22 da lei complementar número 125, de 6 de outubro de 2016, com a seguinte redação: artigo 22, parágrafo 5º, inciso 1. Adesivos laterais obrigatório
dispostos na horizontal na largura de 20 centímetros e na cor azul marinho, correspondente da bandeira do município de Ibitinga, contendo as palavras táxi e Ibitinga em letras maiúsculas. Inciso 4º, adesivos laterais obrigatórios expostos nas portas dianteiras de ambos os lados do veículo em tamanho mínimo de 20 centímetros de altura e na cor azul marinho, correspondente à da bandeira do município de Ibitinga, podendo ser acrescentado o número de telefone da base do taxista ou celular para contato. Artigo 2º, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. A justificativa do projeto: a alteração da Lei Complementar número 125, de 6 de outubro de 2016, que institui o Plano de Mobilidade Urbana da Estância Turística de Ibitinga, estabelece as diretrizes para acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica quanto ao serviço de transporte individual por táxi, se dá em virtude de atender à solicitação dos taxistas que reclamam que o tamanho da faixa colocada em seus veículos atualmente estão danificando a pintura dos mesmos na hora de retirá-las, ficando muito caro para refazer a pintura, o que tem causado prejuízos aos mesmos. A autoria do vereador Carlos Alberto Dias Marques. Vamos lá então, abrir a palavra aqui, primeiramente aos vereadores que queiram usar da palavra. Vereador Carlinhos, por gentileza, vereador. Bom dia a todos. Projeto de lei de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca foi feito dia 6 de outubro de 2018. Alguns taxistas ficaram descontentes e me procuraram. E aí eu procurei o vereador Marco Antônio da Fonseca e prontamente ele deu seu aval quanto a nesse novo projeto de lei complementar. Aqui nesse projeto de lei complementar, eu só quero destacar uma coisa, que os adesivos vão ser mudados, deixando à vontade do taxista colocar o número do telefone do seu celular para contato ou não, pelo simples motivo. Um taxista de Ibitinga me procurou e falou assim, que ele foi chamado para uma corrida, porque ele tinha o número do seu táxi na porta e ele foi levar o seu carro embora. Levaram até aí perto de Itápolis e levaram o seu carro embora. Então, deixando à vontade do taxista colocar o número no seu táxi, para que ele seja chamado para uma corrida ou não, e mudando a forma das faixas. Uma vez que, segundo os taxistas, diz que aquela faixa grande, a hora de tirá-la, dá um problema muito grande, Somente essa colocação que eu quero fazer e agradecer ao vereador Marco Antônio da Fonseca, que prontamente, quando eu procurei ele logo já entrou em contato comigo e falou: por mim, Carlinho, o que você fizer, a gente assina junto. Marco tem sido um companheirão aqui na Câmara e nessa parte eu tenho que agradecer a ele. Então, é somente para que venha a ser apreciado pelos demais vereadores, pelos taxistas que estão aqui presentes e espero que fique contente de todos. Mais algum vereador que queira fazer alguma colocação? Vereador Marco Fonseca. Queria agradecer as palavras do vereador Carlinhos. Realmente, ele me procurou assim que ele apresentou o projeto, pedindo agilidade. Leu numa terça-feira, na sexta-feira a comissão já apresentou e depois teve, porque é necessária a audiência pública. Dizer que esse projeto pretende alterar a Lei Complementar 125, lá de outubro de 2016, ou seja, antes dessa legislatura. Depois, em 2018, nós fizemos a alteração e ficou uma lei, através da Lei Complementar número 180, de 7 de janeiro de 2018. Colocar aqui para conhecimento dos vereadores e também dos taxistas, dos interessados aqui presentes, que o que se pretende com esse projeto de lei complementar 15, de autoria do vereador Carlinhos, é a alteração lá no item 1 do artigo 5º. Hoje, fala o seguinte: os veículos do Serviço Público de Transporte Individual por táxi deverão encontrar-se caracterizado com... Isso não houve nenhum tipo de mudança. Item 1. Adesivos laterais obrigatórios, dispostos na horizontal,
com comprimento mínimo entre a lanterna traseira até a dianteira, com largura de 20 centímetros e na cor azul marinho, correspondente à da bandeira do município de Ibitinga, contendo as palavras táxi e Ibitinga/SP com letras maiúsculas. O que se pretende aqui, a retirada, é que realmente se excluam, né, com comprimento mínimo entre a lanterna traseira até a dianteira. Então, aqui é necessário se atente à comissão a duas questões aqui através de uma emenda. Adesivos laterais obrigatórios. O vereador Richard, se puder, e já eu também eu vou entregar também ao vereador Richard depois no final as minhas anotações aqui, assim como eu fiz dos outros dois projetos. E também a vírgula logo após, na largura de 20 centímetros e na cor azul marinho. Então, a primeira, o que se pretende o vereador Carlinhos em primeira emenda, né, na verdade, em primeiro, né, alteração, vamos dizer assim, é retirar com comprimento mínimo entre a lanterna traseira até a dianteira com largura de 20 centímetros. Então, propõe que adesivos laterais obrigatórios, vírgula, disposto na horizontal, na largura de 20 centímetros e na cor azul marinho, correspondente à da bandeira do município de Ibitinga, contendo as palavras táxi e Ibitinga/SP em letras maiúsculas. O segundo é o inciso 4º, tá, que se pretende alterar, que é o que o vereador Carlinhos acabou de colocar. Por último, na sua fala, adesivos, o que diz na lei hoje, que é adesivos laterais obrigatórios, disposto nas portas dianteiras de ambos os lados do veículo, em tamanho mínimo de 20 centímetros e na cor azul marinho, correspondente da bandeira municipal de Ibitinga, contendo o número de telefone da base do taxista ou do celular para contato. Aqui o que o vereador pretende tirar é a palavra contendo, podendo ser acrescentado. Aqui também a retirada da vírgula é importante, né? Podendo ser acrescentado o número do telefone da base do taxista ou o celular para contato. Entendo o que o vereador Carlinhos colocou, mas aqui já fica disposto que poderia ser opcional, né? Ou o telefone da base do taxista ou o celular do taxista. Então, quer dizer, apenas um dos telefones seria obrigatório, ou até os dois se quisesse. O que se pretende é que pode ser ou não colocado o número do telefone da base ou o celular para contato. Então, são essas duas alterações. Eu vou, é claro, ouvir os taxistas que estão aqui, também os demais vereadores aqui, para que nós possamos formar aí uma opinião e fazer de uma forma que realmente seja importante para todos. Num determinado momento, logo após a aprovação dessa lei e ela passar a vigorar, e é importante a gente colocar, porque embora a lei seja de 7 de janeiro de 2019 e não 18, como eu disse agora há pouco, ela teve aqui vários períodos em que os taxistas puderam se adaptar à lei, né? Inclusive os veículos adquiridos através pelo transporte, teve lá um recadastramento na prefeitura municipal, e esse recadastramento não quis dizer a lei, esse recadastramento era realmente a lei lá de 2016, né? A lei complementar número 125, essa casa não pediu esse recadastramento na lei que nós aprovamos, e sim fizemos a envelopagem do táxi, e deixar claro que Ibitinga é uma estância turística, e isso faz parte de um dos pilares
da questão das instâncias. Nós temos, e isso foi até uma questão, falava com o Richard antes de começar aqui, o vereador Richard, o vereador Carlinhos, da importância que foi essa lei, inclusive para a Precesp, que é a Associação das Instâncias Turísticas, inclusive para se conseguir recursos. Um dos requisitos que é colocado quando se preenche um pedido de emenda parlamentar ou um projeto, seja no Estado de São Paulo ou na União, é realmente os requisitos de identificação, que hoje a cidade está lá identificada com placas aéreas, a questão dos semáforos, as questões das faixas de pedestre, a questão de sinalização turística e também a questão de sinalização dos táxis. E por isso que nós fizemos, quer dizer, isso aqui não surgiu do nada por nada, surgiu porque realmente era uma necessidade no município de Ibitinga que houvesse uma padronização dos táxis. Ibitinga é uma instância turística, recebe recursos do DAD por ser uma instância turística, várias outras cidades estão querendo que essas cidades que são instância turística deixam de ser para que elas possam se tornar instância turística e receber inclusive os recursos que vêm para o município. Então é importante que Ibitinga esteja atenta a isso para que ela não perca o selo de instância turística, e falo isso para várias cidades da região, que hoje são cidades de interesse turístico, mas não recebem recursos do DAD, mas várias cidades, eu não me recordo se são 67 ou 94, cidades são instância turística, instância balneária, instância hidromineral, são várias instâncias que existem. Ibitinga é uma delas. E se Ibitinga não se adaptar às regras, ela pode perder pontuação e deixar de ser instância turística. E se ela deixar de ser instância turística, ela vai perder milhões de reais todos os anos. Então, é importante deixar isso bem claro, que falar politicagem, que não é o caso desta casa, que essa casa cumpriu o seu dever, mas tipo assim, que a partir de determinado momento vai voltar o que era antes, não vai ter faixa, não vai ter placa, não vai ser obrigado a ter cor branca, não vai ser obrigado a ter adesivo, isso não é verdade. Então, o que o vereador Carlinhos pretende alterar aqui é realmente aquilo que os taxistas estão propusendo. A diminuição do adesivo, que ele não seja mais a lateral toda, e sim uma pequena faixa de 20 centímetros, e também a questão de não constar mais, nem a opção de ter o telefone da base, o celular. Eu até que eu escute aqui, eu acho que essa segunda emenda, eu ainda não sei, essa segunda alteração no inciso número 4, eu não sei. A lei ela é muito clara, e eu gostaria de ler aqui novamente. O 4 fala que adesivos laterais obrigatórios, dispostos nas portas dianteiras de ambos os lados, veículo tamanho mínimo 20 centímetros, na cor azul marinho, correspondente à bandeira do município, contendo o número de telefone da base do taxista ou celular para contato. Quer dizer, teria essa opção, que se pretende podendo, ou seja, não vai mais ser obrigatória a base ou o celular. É essa que realmente ainda eu estou, mas também tenho conhecimento, não posso ser leviano de que não há todas as bases que têm telefone, né? Muito pelo contrário. São pouquíssimas as que têm telefone. Então, e se é para essa questão de segurança, como o vereador Carlinhos disse, eu terei aí esse resto de semana, até terça-feira da semana que vem, para avaliar. Então, é isso que eu tinha para falar, apenas para deixar muito bem esclarecida que esta casa não aprovou uma lei que pode ser inócua, que pode ser revertida. Voltar ao que era antes é humanamente impossível, porque seria realmente um atestado de insanidade por parte do município de Ibitinga e um ponto a menos na questão das instâncias turísticas. Nós ganhamos ponto com isso, nós não podemos hoje perder esses pontos que foram conquistados com tamanha dedicação. Também deixar claro que antes da aprovação desta lei, durante todo o período, é uma lei que demorou para ser aprovada. Eu não sei se os vereadores lembram disso, demorou muito para ser aprovada, foi amplamente divulgada e houve muita pouca participação.
E olha que a gente sempre pedia a participação para que houvesse as discussões, como eu espero que haja nesta manhã. É isso que eu tinha para falar. Estava até em conversa aqui com o vereador Carlinhos, né? Nesse inciso 4, se os senhores notarem, ó, aqui diz: adesivos laterais obrigatórios dispostos nas portas dianteiras de ambos os lados do veículo em tamanho mínimo de 20 centímetros de altura. Altura. É isso? Altura, quando a gente fala em altura, é isso, né? 20 centímetros de altura. Na cor azul marinho, correspondente à da bandeira do município. Até aí tudo bem. E de largura? Até então, a lei, o inciso 1, é o que o vereador Carlinhos pretende alterar, que vai ser alterado. Não vai mais ser o que constava aqui, com comprimento mínimo entre a lanterna traseira até a dianteira com largura de 20 centímetros. Entendeu? O comprimento vai ficar diminuído, compreendido... até 20 centímetros. Não, o comprimento, Não, a largura. Também. Então vai ficar desse tamanhozinho assim? Ele diminui o comprimento da Onde faixa, tá escrito não na a altura porta? da faixa, a largura da faixa. Não, então, aqui consta, no 4, 20 centímetros de altura. Aqui seria a largura e a altura é isso mesmo, né? Na altura é isso aqui, Isso, a largura é o carro. Não, aí é o comprimento. O Aí é comprimento comprimento. alterou no 1. A altura e largura E o comprimento dá o está mesmo onde que está entendimento nesse sentido especificado aí. aqui a metragem da porta? Então, a largura da faixa seria ou a altura da faixa, 20 centímetros. O comprimento, Altura. O comprimento que vem na horizontal, na vertical do carro, que vai de pega ou da lanterna da frente e até a traseira, ou da porta do táxi até a traseira. Ele diminui o comprimento assim, da faixa, o comprimento da faixa. Sim. Mas a altura ou a largura fica idêntico, né? 20 centímetros, não é isso? 20 centímetros de altura, De não é isso, altura Carlinhos? ou largura da faixa, conforme o entendimento. A porta dianteira vai ser adesivada no seu todo, né? Com 20 centímetros de altura. A altura, 20 centímetros. Só que o comprimento da porta toda, né? A única preocupação que eu tenho quando falou em segurança, assunta bem, podendo acrescentar o número do telefone ou não, fica ao critério do taxista. Eu tenho uma certa preocupação porque, quando se fala em segurança também, traz segurança aos familiares, por exemplo, se um taxista é deixado, por exemplo, em algo fora da cidade ou no Canepial, por exemplo. O acesso à comunicação se torna mais rápido a ser avisado até os familiares ou até mesmo o local, a cidade, o policiamento. Eu tenho uma certa dúvida, sim, e eu creio que a comunicação, o telefone, essa comunicação é um trabalho que hoje é fundamental, né? É fundamental você ter a divulgação do número para ter acesso mais rápido, a comunicação rápida. É uma preocupação assim. Mas geralmente todos os taxistas, eles já têm o seu cartão. Eu mesmo tenho cartão de vários taxistas da cidade. Sim. Então, o opcional por causa disso, porque geralmente o taxista, quando ele faz uma corrida, ele já deixa o seu cartão para que a pessoa, quando vir novamente solicitar o serviço, já tenha o cartão da pessoa que ela confia. Eu vejo vários taxistas para a cidade e sempre são pessoas que sempre usam o táxi. Hoje tem a mototáxi e ela dá uma agilidade um pouco maior e é um pouco mais barato. Mas para quem quer segurança, quer conforto, ele procura um táxi. E o taxista que é sábio, que é inteligente, ele leva sempre o seu cartãozinho, no final da viagem ele deixa o cartãozinho. Precisou de mim, está à disposição. Então, só por isso a opção do Eu entendo essa questão. Quando você movimenta na cidade, para a questão do taxista, por exemplo, desce um taxista no centro da cidade levando uma viagem. Uma pessoa está ali no centro da cidade querendo um táxi, por exemplo. Viu ali, já anota o número e já com certeza já entra em contato com a pessoa. A facilidade de comunicação, a facilidade... Tem dois pontos que pode ser debatido esse assunto. Questão de segurança, sim, entendo que hoje, querendo ou não, a insegurança é grande, não é somente aqui, né? Então, é por isso que é importante, a audiência pública é importante para isso mesmo, para a gente fazer o diálogo, debater, trocar as ideias. Vindo a informação de vocês e juntando, às vezes nós colocamos aqui podendo, às vezes não é o... Entendeu? Tem que pôr tudo no meio, fala que não está constando agora. Então, é uma preocupação nesse sentido. Se você está no centro da cidade, por exemplo, com o número do táxi, ali tem vários turistas, por exemplo.
Aí ele viu que passou com o passageiro, ele já anota ali, já dá uma ligada para a pessoa nesse sentido, né? Então, poderíamos estar ouvindo, né, de vocês. Realmente, a gente estava até olhando aqui, essa questão da porta, vereador Marco, não consta mesmo aqui. Então, precisa ser especificado também, né? O tamanho Ideal, né? correto, né? Para que que exista um padrão, né? Está faltando também Mas aqui no outro, tem alguma questão especificando o tamanho? O outro especifica que é de lanterna traseira a lanterna dianteira. Aí tem que especificar atual também especifica- quanto diminuía na frente e na traseira. Não O possível. vereador Richard está falando é que uma vez alterando o inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 22, vai faltar isso no inciso 4. Então, tem que ser colocado no inciso 4. Exatamente. Uma vez tirando do 1, que falava que a largura era que o comprimento era de lanterna traseira a lanterna Isso, dianteira, exatamente. vai faltar isso no quarto quando fala que só vai haver o tamanho mínimo De altura. Tá faltando Então vai ser necessário colocar que vai ser colocado Comprimento. o comprimento também Comprimento. no inciso número 4 Verdade. do artigo 5º, do parágrafo 5º do artigo 22. Apenas isso, apenas para que seja realmente tenha a altura e tenha o comprimento nesse mesmo inciso 4. Perfeito. Exato. Agora sim a gente pode abrir, né, para que os senhores possam também fazer uso da palavra. Por gentileza, se puderem chegar um pouquinho mais para frente. Ô, Ricardo, por gentileza, fala seu nome completo, porque vai ficar gravado aqui, por gentileza. Bem, bom dia a todos aqui presentes, os amigos taxistas, a Câmara Municipal, a presidência, os amigos vereadores. E meu nome é Ricardo Alexandre de Amorim Santos, tá? Sou taxista há mais de 20 anos aqui em Bitinga. Tudo que foi feito na lei, concordo plenamente, tudo certinho. Só que tem o seguinte, questão do telefone. A gente que trabalha, o meu telefone é de fé pública. Todo mundo sabe. Não tem, acabei de receber uma ligação, vou para Cafelândia 1h da tarde. Eu nem sei quem está me ligando. Se não for para mim trabalhar, eu não vou. Então, quer dizer, a questão de telefone eu acho totalmente opcional. Quem queira, quem não queira. Se você procurar hoje no Google, você vai achar meu telefone. Sim. Me ligam 3, 4 horas da manhã para mim trabalhar. Até como moto, táxi me ligam, tá? Mas tudo bem. A questão aqui é o seguinte. O adesivo 20 centímetros, escrito táxi de Bitinga, é legal quer dizer, configura a cidade, é legal, estou fora da cidade, a pessoa está vendo. Apesar que no meu serviço tem hora que a pessoa quer discrição, não quer ser, vamos pôr assim, saber que está identificado. Isso, não quer que seja caracterizado o carro, tá? Mas tudo bem. Por isso que eu coloco mais um parecer aí. Se puder colocar um imã, legal, tá? Seria legal, tirar e colocar, tirar e colocar, tirar e colocar, seria legal. A questão é a seguinte, táxi em Ibitinga, tá? Essa frase, pelo que eu estou entendendo pela lei, deveria ser na porta, da frente, ambos os lados, tá? Então, o comprimento em si é o tamanho da porta, deduzo eu. Independente se é um carro grande ou se é um Uno. Tem que caber na proporção 20 centímetros de porta dianteira, ambos os lados. Legal. Só que, está falando aqui, adesivo lateral obrigatório disposto na horizontal, de 20 centímetros, na cor azul marinho, composto, correspondente à bandeira do município de Ibitinga, contendo a palavra táxi em Ibitinga. Eu acrescentaria uma coisa que eu acho que fica muito mais legal, tá? Muito mais chamativo, meu carro está ali fora, se vocês quiserem ver como é que ficou, legal. Tá? Ao invés de ser adesivos laterais obrigatórios na largura de 20 centímetros, na cor azul, para. Adesivos laterais obrigatórios na largura de 20 centímetros, com as palavras táxi e Ibitinga em azul marinho. Você está entendendo a reversão? Em azul marinho, tá? Nas cores do município da bandeira de Ibitinga. A mesma questão cabe no inciso 4 aqui também, ó, tá? No inciso 4, não, no parágrafo 4, né? Também cabe. Ao invés de na altura, não. Escrito na cor azul marinho.
Você entendeu a colocação de palavras que eu estou querendo dizer? Ao invés do fundo ser azul, no branco, ao inverter. O meu carro está lá, está legal. Vai ter um limite? Tem sim, porque vai ter que fazer um contorno de fora a fora na cor azul marinho. Vai ter uma caixa ali. Só que fica mais discreto, caracterizado, tá? Fica caracterizado e, como se diz assim, pô, fica muito mais bonito que um adesivo azul pregado ali, com fundo branco, com escrito branco. E padronizar, gente, o tamanho da fonte. Exatamente. Tá, porque tem carro que está com a fonte desse tamanho. Para quê? Se a pessoa não quer trabalhar, não trabalha. Se a pessoa vive disso, eu não tenho o que esconder, cara. E propondo outra coisa para a Câmara também. Se colocasse nesses artigos aqui, para renovação do alvará, a pessoa tivesse que pegar 10 assinaturas de taxistas legalmente credenciados na prefeitura. Por quê? Eu não vou assinar para quem não trabalha. E garanto que colegas meus também não vão assinar. Vai ser vamos pôr assim, antigamente, para pegar essa isenção que tinha do IPI, ICMS, uma das obrigações era fazer isso. Por quê? O cara que está... Quem vai fiscalizar o taxista? É o próprio taxista. É isso que eu quero que coloca. Eu não quero que ninguém ilegal entre do meu lado. Do mesmo... Uber. Beleza. E aí? O Uber trabalha como clandestino aqui em Bitinga. Ninguém trabalha por aplicativo. É viável? O que seja. Não quero. Eu quero que seja legalizado, gente. A mesma coisa da mototáxi. Politicamente, é complicado? Entendo. Mas, pô, tenha que ser legalizado. Não sou contra o trabalho. Eu não tenho vergonha, meu nome está aqui, ó. Eu sou taxista, cara, vocês sabem. Já prestei serviço para muita gente aqui dentro. Certo? Eu vou para qualquer lugar, ando, vivo disso. Então, eu só achava que deveria ser o quê? Uma coisa, todo mundo brigando, vai estragar. Cara, estragar, o meu já está estragado, porque foi plotado. Já passou o estilete nele. Eu vou ter que polir, cara. Vou tirar aquilo lá, vou ter que polir, tanto que eu nem quero tirar. Eu vou ficar daquele jeito, tá? Eu vou ficar daquele jeito, mas para mim se adequar a essa lei aqui, tem que mudar isso. Azul no branco. Não, branco no azul. Você está entendendo o que tem que ser mudado? Só isso. Tá? A questão de ser, como se diz assim, de ser telefone público, cara, qualquer lugar pega telefone de qualquer um, cara. Quem quer pôr, põe. Quem não quer, não põe. Deixa para a pessoa. Eu, particularmente, eu não recebi uma corrida no telefone que está ali. Ninguém pegou ali. Ninguém. O número do taxista, acho legal. Porque se acontecer alguma coisa, a pessoa fala, foi taxista número tal que me maltratou. Pode abrir uma linha de comunicação que, taxista tal é sem educação. Taxista tal é isso. Vem cá, vamos chamar ele para conversar, vamos ver o que está fazendo. Taxista tal está trabalhando. Cara, não tem o que falar. Então, a única coisa que eu vejo nisso daqui mesmo, na boa, é, tipo assim, mudar o táxi, escrito táxi, ao invés de quê? Branco no azul, azul no branco. A única coisa que eu acho nisso daqui. E a questão de telefone, cara, eu quero meu telefone, você quer um cartão? Tudo mudou para todo mundo. Então não tenho o que esconder. Minha profissão só esconde quem não quer que se aparecer. Eu penso desse jeito. Eu recebo ligação tarde da noite, como tem gente aqui que recebe também. E o mais engraçado é que todo mundo critica, ninguém está aqui, ó. Ninguém está online, ninguém está fazendo questionamento. Pô, por quê? Não quer dar cara a tapa? Tá, é só isso que eu tenho para declarar, para falar, um ponto de vista que já tinha falado para o Richard, já tinha falado para o Marquinhos na hora que chegou. Só essa colocação. Azul, branco no azul. Ao invés de ser branco no azul, azul no branco. Beleza? É essa a colocação que eu tenho. Vou passar, se alguém quiser falar também. Ô Bolinha, Bolinha, como a gente conhece, faz quase como o Ricardo. Fica à vontade, fica à vontade. O Bolinha está falando, governador Carlinhos, ao invés de adesivo, colocar a letra azul na cor da bandeira, né? Então não seria um adesivo, seria apenas o letreiro. Não.
Seria uma caixa. Uma caixa, seria só a faixa azul, só que entra a caixa. Não, o fundo dele, que nem um adesivo branco, você vai lá, manda brotar um branco, só que o contorno dele seja azul, O contorno. certo? E a letra, a fonte em azul. Eu vou pegar esse adesivo inteiro e pregar. Não vai ser letra por letra, aquela máscara, não. O adesivo inteiro. Na hora que eu tirar, vai tirar uma folha inteira. Você cola como uma caixa, isso com a letra. Isso, eu vou fazer aqui, ó, uma caixa, a letra escrito táxi, Bitinga, pá, meu telefone se eu quiser pôr, ou se tiver por obrigação Opcional. pôr, tá falando que é opcional. O número do taxista eu acho que tem que ser uma coisa, Sim. certo? Não pode tirar, porque imprescindível. tá lá no cadastro da prefeitura que Sim, procura sim, nova, o número tem que ficar. Então, o que acontece? Esse adesivo vai ser tirado e pregado. Já estou querendo demais se falar que queria que fosse imã. Na minha opinião, para mim seria bem melhor. Não é para me esconder que eu sou taxista também não, tá? Porque eu me escondo, todo mundo sabe. Poderia colocar a opção. Não, é por causa do seguinte, o imã em si, aqui na cidade todo mundo vai saber, só que como eu te disse, ontem mesmo tive uma solicitação, a pessoa falou, o seu carro é caracterizado? É. Obrigado. Então, para mim, me prejudica. O meu serviço, estou falando, eu que vivo disso. Tem gente que quer descrição, não quer. Há vários casos que alguém não quer que seja identificado, não quer que tenha taco-táxi, entendeu? Não quer que chame atenção. Então, é por isso que eu estou falando, porque a gente vê de tudo, a gente faz de tudo, tá? E eu vivo disso, que nem eu torno a falar de novo. Como meus amigos aqui, tem gente que vive também. Você está entendendo? Então, a única coisa, e solicitasse que, se fosse possível, colocar uma emenda, sei lá, um artigo, que a pessoa, para renovar o alvará dela, tivesse a concordância de 5 pessoas, 5 taxistas legalizados. Quer dizer, eu vou fiscalizar ele, que na hora que ele vir pedir para mim, para solicitar aquela carta de isenção, que eu assine. Porque se eu ver que ele não trabalha, eu não vou assinar. Pode outras pessoas assinar, mas eu não vou. E a pessoa que assinou é de fé pública, ela tem que estar sujeita à penalidade naquilo. Sabendo que a pessoa não trabalha. Ela seja responsável e caso ela for comprovado que a pessoa não trabalha, as outras pessoas percam o ponto também, porque ela agiu de má fé. Só isso que eu tenho para falar, tá? Desculpa se eu até te falei demais, porque eu sou de falar demais, desculpa, tá? Fico agradecido, tá? Mais algum taxista queira usar da palavra? A Roseli? Roseli aqui, ó. Por gentileza, Roseli, fica à vontade. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Roseli Fagotti. Eu trabalho há 5 anos como taxista aqui. E eu acho legal esse negócio do número do telefone ser opcional. Porque eu, como mulher, tenho muito problema com isso. Então, por questão de segurança, eu acho que tem que ser opcional, sim. Não é que eu queira me esconder, que eu falo para todo mundo que eu sou taxista, todo mundo me conhece, claro. Enfim. Só que eu tenho problema. Eu tenho problema com assédio, eu tenho problema de trote, eu tenho muitos problemas com isso. Então, acho que é interessante ser... Com certeza será levada em consideração a sua proposta. Uma sugestão, e a questão só da base, o telefone da base, por exemplo, e não o pessoal seu? Então, lá na nossa... Não tem telefone, Zé, lá. Ah, não tem? Não tem. Não tem. Aqui atrás da igreja. É, porque se for na base o telefone, por exemplo, você ficaria só a notificação na base, né? Porque aí teria uma comunicação melhor. É uma preocupação que a gente tem também com a questão de segurança também. Porque às vezes você está com o cliente dentro do carro, você atende a ligação por Bluetooth, uma pessoa fala um monte de coisa que você fica sem... Entendi. Entendeu? Então, para mim, isso é problema. Tá? É opcional por causa disso. Mais alguma colocação? Lepeira quer usar? Não? Para mim, está tranquilo. Obrigada. Eu estou até conversando com o vereador Carlinhos aqui agora. Eu acredito, né, seria uma proposta. A prefeitura tem a Secretaria de Comunicação. Para ficar padronizado, a gente vai ter que colocar aqui também, fazer uma emenda com relação ao tamanho. Eu acho que se colocar o tamanho da porta e cada um faz o tamanho que quer da fonte, eu acho que fica uma coisa sem padrão, né? Aí o cara vai lá, coloca só um pequenininho escrito táxi, praticamente minúsculo, o outro coloca pegando a porta toda e acaba perdendo um pouquinho do foco
que é realmente a identificação. Eu acredito que se a Prefeitura, a Secretaria de Comunicação, fizesse essa arte, uma arte padrão, para todo mundo. Na porta. Isso, na porta. Falar, ó, tá aqui a Roseli, ela vai fazer o padrão, a Secretaria de Comunicação vai ceder a arte para você, você vai lá na empresa que você quer, você imprime o adesivo, vai lá e coloca. Eu acho que seria uma forma de padronizar esse tipo de arte, porque vai lá, o Bolinha coloca de um jeito, a Roseli de outro, o Lepeira de outro, o Odair de outro, entendeu? Aí não fica aquela coisa padronizada. Vereador né? Richard, seria até uma forma de fiscalizar quem trabalha de verdade com o táxi. Sim, a própria prefeitura vai ter esse controle. Está né? trabalhando, não adesivou, já tira fora. Eu acho que seria... Já está acontecendo? Bom. Isso é bom. Sim. E quem faz isso? É a gente. Sim. Olha, então, colocar uma questão tipo assim, ó, o ponto é de fulano. Ah, tá, ele trabalha? Não. Olha, então você não vai, na hora que ele for solicitar, Perdeu a vez. apresentar no ISS, apresentar na prefeitura, solicitar a carta da prefeitura. Para pegar a certidão de ISS, para pegar O carro. Para pegar o carro, ICMS, a isenção, ele tenha pelo menos 5 pessoas ali que falam, não, ele trabalha mesmo. Isso, Aí, testemunha. Por quê? E algum jeito de fazer, tipo assim, penalidade para quem assinar também. Sim. Sem a pessoa trabalhar. Se for comprovado... Um falso testemunho. Assina e perde, e responde. Porque se eu estou assinando que ele trabalha, porque ele trabalha. E você está sendo cúmplice disso. Isso, de uma sonegação. Isso. É isso que eu gostaria que colocasse. Além do Vereador Richard, adesivo, Sim. então é o seguinte, pelo que eu pude entender aqui para a gente fazer um resumão, uma alteração nos dizeres do inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 22, para que ele conste também uma patronização e colocar aqui um parágrafo único dizendo que a prefeitura deverá regulamentar esse critério. Se é isso que eu entendi da ideia dos dois vereadores aí. O item 4 apenas arrumar a questão do texto para que não haja nenhum tipo de dúvida, mas mantém aí o contendo e não o devendo. Pensar aí nessa ideia colocada pelo Ricardo, pelo Bolinha, na questão da anuência. Não sei se essa casa poderia, ao invés de colocar aqui poderia ser colocado no artigo 4º da Lei Complementar número 180 de janeiro de 2019, que deverão se adaptar quanto aos constantes no inciso 1, 3 e 4 do artigo 22, que teriam o prazo de 60 dias, colocar também que esses permissionários deverão, a cada renovação, né, de seu alvará, apresentar a anuência de no mínimo 5 taxistas da cidade. Eu acho que é uma ideia interessante colocada pelo Ricardo, pela questão colocada pela taxista, está mais do que claro a questão do assédio. Sim. E a questão por ser mulher. Infelizmente, a gente vive, eu tenho 2 filhas, isso me preocupa muito, essa questão do machismo, essa questão do assédio. Eu acho interessante, então, essa questão, apenas arrumar essa questão das vírgulas aqui, para que não haja nenhum tipo de problema na questão do inciso 4º. E a questão do inciso 1º, se a ideia do senhor, do vereador Carlinhos, realmente essa, eu acho interessante, deixa aqui um prazo de 60 dias para que a prefeitura regulamente a questão das faixas. Tá? Aí a prefeitura que vai regulamentar, a gente retiraria grande parte do inciso 1 e deixaria para a prefeitura fazer essa regulamentação. E o Carlinhos aí, que é autor desse projeto de lei complementar número 15,
estude junto com o Richard aí, com nós aqui, o mais rápido possível, às vezes até sexta-feira, para que dê tempo da gente fazer essa questão da ideia colocada pelo Ricardo. Por gentileza, Ricardo. Mas só uma coisinha. A questão da porta ali, do layout que a prefeitura vai bolar, tal, legal. Eu queria frisar mais uma vez que seja, no caso, que seja azul. Fundo branco com letreiras. Caixa branca com azul. Isso. Claro, isso que seja. Não, sim, aí isso tem que ser colocado. Claro, Isso. o fundo azul, o azul no branco, não o branco no azul. Vai estar isso no texto, Bolinha? Vai estar isso no texto, mas o que vai aguardar, na verdade, vai ser a regulamentação da questão de fonte. Isso, legal. Padronizamento, né? Não, legal, gostei sim, tá? E se por acaso puder, como se diz, a questão do imã, legal, porque na questão de assinar, o taxista assinando, automaticamente já tira quem não trabalha. É uma posição minha, tá? De quem está no meio, de quem vive disso, de quem está andando. Eu sei quem trabalha e quem não trabalha. E eu fico indignado uma pessoa. Mesmo caso está acontecendo com o Dória, tirando os PCD da vida. Tem muita gente revoltada. O PCD vai ter que ter adesivo. Senão não vai ter isenção de PVA esse ano, não. Tá? Então é uma coisa que eu fico revoltado uma pessoa que não trabalha ter o ponto e trabalhar. Dê para quem queira trabalhar. Legal, não sou contra, não. Dê para quem queira trabalhar. Tá? Para quem queira trabalhar. Trabalhar legalizado, bonitinho, carteira com a carteira da pessoa que está dirigindo. Profissional, feito psicotécnico, que se for maior, toxicológico, tudo certinho, legalizado perante o Detran. E uma questão que eu queria saber. O táxi meu, eu posso terceirizar? Terceirizar? Isso, não posso. O táxi é meu, né? Sim. É o meu nome. É uma coisa que eu também queria saber a fiscalização perante isso. Você está entendendo? Porque existe caso de terceirizar? Eu queria saber isso, porque é uma coisa que está vaga para mim também, porque a seguradora não me garante. A seguradora do meu carro, se pegar com você, ela não me paga. Como é um carro com concessão, o único concessionário é eu, só eu que posso dirigir. Então é uma coisa que aí você tem que ter uma empresa de locação de táxi. Aí é diferente. É diferente. Mas você é autônomo, não, é concessão. Aqui a concessão é una, individual, ao proprietário, é intransferível. Isso daí, só de pai para filho, no caso, como é que está na lei lá. Não, aí tá beleza, então, é isso daí. Só a questão do fundo branco na letra azul no fundo branco. E o imã, se for possível, né? Isso aí eu já acho que eu já estou querendo. Tudo vai ser levado em consideração. Só ver isso por causa da caracterização do carro fora daqui em serviços. Sim. Porque tem serviços que no meu caso, né? Estou falando do caso meu pessoal, tem que ser descaracterizado, você está entendendo? Mas tá beleza, obrigado, gente. Tá? Mais alguém queira usar a palavra? Por gentileza. Fala o seu nome completo, por favor, para que fique registrado. Bom dia a todos, meu nome é Marcos Erson Tonello. Eu estou nesse serviço acho que já há uns quase 3 anos para 4. Comecei lá na Vila Maria, né, com a mudança de ponto, subi agora para o Mercado Vencedor. Então lá eu não tenho nenhum apoio, nenhum número de telefone, mas eu não reclamo disso, faço o meu trabalho. Eu queria pôr uma objeção nisso daí. Se eu tiver, vereador Richard, não tendo condições de guiar, então a minha esposa ela não pode fazer o serviço por mim. Então eu queria que fosse anotado isso, que no caso, algumas vezes a minha mulher trabalha por mim. Então eu quero deixar claro nisso, porque eu já sofri denúncia que eu estou sendo ilegal com outros e não estou lesando ninguém. Então assim, eu tenho o meu valor, como eu conversei aqui com o pai do Ricardo, ele me deu as dicas para trabalhar, então eu obedeço uma linha de preço para não ter sacanagem com ninguém. A minha observação seria essa: se eu não puder dirigir, que a minha esposa ela possa também trabalhar, que eu não tenho uma segunda renda, no caso eu faço isso. É só essa objeção. Sim, vai ser tudo que está sendo dito aqui, por todos os vereadores, o público que também nos acompanha, tudo vai ser levado em consideração. Por esse motivo que nós estamos gravando também aqui, vai ser lavrado ata, né, para que a gente leve em consideração e faça todas as emendas que forem cabíveis aqui no projeto. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Vereador Marco, vereador Zé Rocha, Mira, Carlinhos, mais ninguém? Não, apenas o vereador Richard.
Apenas para constatar o que foi colocado pelo Marco Tonello agora aí, já é uma alteração na essência da lei complementar. Então, precisaria essa casa na próxima legislatura estudar para que isso seja possível. O Juninho disse que não está saindo. Apenas, até porque seria algo estritamente familiar, de marido para esposa, para filho, não seria algo passando por um terceiro. Cobrando, né? Vínculo, Fazendo uma cobrança. Exatamente, como se ele tivesse... eu trabalhando para ele, aí seria mais ou menos o que o Ricardo, que o Bolinha colocou, aí seria Sim. uma terceirização, uma empresa de táxi que alugaria. Que não é o caso do Marcos, né? Que não é o caso do Marcos. Então, apenas para que a gente estude na próxima legislatura e resolva também esse problema aí. Mais alguém? Pode por gentileza, Marcos. Existe um grande problema também aqui, que nenhum carro da cidade é adaptado para cadeirante. Então, assim, acho que todos aqui já carregaram um cadeirante e sabem da dificuldade que é para pôr e colocar no carro. Sim. Que seja destinado um carro, né, um próximo que for, não sei como vocês vão poder fazer, que tenha um carro adaptado a cadeirante. Mais alguma pessoa? Algum vereador? Bom, então, o parecer, né, da comissão constará dos projetos de lei complementares, recebendo a votação em sessão legislativa, em data a ser marcada pelo presidente da Câmara Municipal. Será divulgada posteriormente. Desde já, então, agradeço aqui a participação de todos, né, a presença de todos aqui, e convido também para que todos possam participar da sessão no qual será votada esses projetos que foram discutidos aqui hoje. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa audiência pública, agradeço a presença de todos, tenham todos um excelente dia.